Que objetivo? Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é... Tem alguma coisa registrada em cartório, é foda, né? Como evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Eu lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa. Só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejado. Que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Se o senhor está dizendo que a matéria o que lhe importa e não sabe dizer como é que a matéria veio existir a partir do nada, é uma visão de mundo claramente falha, sobre bases falhas, fundamentos frágeis. Você tem a sua verdade e nós temos as nossas. Isso tem a ver com a origem do Colocaram um anão para debater também. Olá, pessoal. Nada contra. Eu sou Tassos Licurgo, sou pastor, professor, advogado. Estou aqui para debater com 25 ateus. A Bíblia é o livro... Bom, advogado. Então, advogados geralmente já tem uma passagem argumentativa melhor do que a média. Isso é um bom ponto. Mais confiável que existe. Pô, mas é óbvio que nenhum ateu vai concordar com essa afirmação, né? O debate é assim, a Bíblia é o livro mais confiável que existe. Por quê? Porque foi escrito por Deus. Aí o outro vai falar, mas Deus não existe. Aí o outro vai falar, não, Deus existe sim. E aí vai acabar a discussão. Bom, seu nome é? Beto. Prazer, Beto. Tassos. A Bíblia é o livro mais confiável que existe. Porque na minha cabeça, qualquer um pode simplesmente escrever um livro, dizer que foi iluminado por alguma coisa e as pessoas acreditarem, né? E documentar de alguma forma, né? Eu acho que falta provas palpáveis pra gente poder dizer que a Bíblia é o livro mais confiável, né? Eu posso lhe apresentar algumas. A Bíblia é um documento. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Quando nós analisamos, são pessoas de repertório, backgrounds totalmente diferentes. Nós tínhamos pescadores como Pedro, reis como Davi, tínhamos filósofos treinados da mais alta envergadura, como é o caso de Paulo. E quando nós olhamos em 15 séculos, você tem um argumento extremamente consistente. E não é só isso. Um livro é confiável nos critérios que utilizamos na academia quando ele traz elementos no texto que podem ser investigados. A base do cristianismo, de acordo com Paulo... Já chegou mogando batinha já, né? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, é um fato que não apenas se pretende verdadeiro, mas também é investigável. Quando ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então veja que a base histórica do cristianismo é um fato que é público, a ressurreição pública de um homem. Existe na academia muitas pessoas que dedicam a vida ao estudo das provas históricas da ressurreição. Então um dos critérios importantes para a veracidade e confiabilidade das escrituras de qualquer livro da antiguidade é se ele parece dizer a verdade. Então a Bíblia não se esconde. Não é só saber se o texto parece dizer a verdade, mas saber se ele não foi modificado no passar do tempo. Isso é muito importante saber, é uma pergunta muito importante. Mas por que a Bíblia não foi modificada? Porque o Antigo Testamento é o mesmo texto sagrado dos judeus, chamado Tanakh. No ano 90 depois de Cristo, esse texto foi fechado e ele virou o Antigo Testamento. Esses cortes estão me incomodando. Podia ser sem cortes, acho que seria mais fluido. O Novo Testamento, que começa com 4 biografias, tem várias cópias que nos garantem dizer que ele não foi modificado. Há 5.686 cópias só do Novo Testamento. Para que o senhor tenha uma ideia, se você colocar essas 5.686 cópias uma ao lado da outra, elas são 99,5% dos casos idênticas. Do 0,5% de discrepância, 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente a questões de ortografia. Mas nós temos aqui, tanto no critério de dizer que o texto fala a verdade, quanto no critério de dizer que o que foi escrito lá atrás é exatamente o que nós temos hoje, nós temos a Bíblia como campeã em qualquer uma dessas filas que nós colocarmos. Quando o senhor fala sobre não modificar a Bíblia, a gente tem como exemplo aí, um exemplo grande, é a Bíblia protestante e a Bíblia católica, né? Qual que foi o critério usado para simplesmente descartar alguns livros que tinham, que não pode modificar? A relevância não está nas pessoas, a relevância está no texto. O que nós podemos analisar é o documento que nós temos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou dizendo que a Bíblia é o livro mais confiável que existe. A relevância está no texto. Tanto é assim que se nós encontrarmos, eu creio fortemente e veementemente... Ele não está respondendo a pergunta dele, né? Que isso não irá acontecer. Mas se nós encontrarmos, por exemplo, uma carta escrita por Paulo, essa carta escrita por Paulo não vai ser acrescentada à Bíblia. Tem livros na Bíblia que nós não sabemos nem quem é o autor. O livro de Hebreus, por exemplo. Isso é interessante, nós não sabemos quem é o autor. Então você veja que a relevância está no texto. O que eu estou colocando aqui são elementos de
extrema relevância que dizem respeito ao texto, independentemente do que a pessoa pense em relação ao autor. Não é o autor que tem a garantia da confiabilidade do texto, mas é o texto em si, pelo que nós analisamos hoje, pela confiabilidade que nós temos, que ele é o mesmo que foi escrito lá atrás, que nos dá essa garantia que ele é muito mais confiável do que qualquer outro livro escrito na história da humanidade. Muito obrigado. É confiável do ponto de vista existirem falsificações, né, e alterações substanciais ao livro. Isso não responde nem à questão de se o que ele está dizendo é verdade, nem responde à questão que ele fez de como nós determinamos se a Bíblia católica ou protestante que é a correta, né? O rapaz demonstrou muito conhecimento, mas ele não usou bem esse conhecimento para responder as perguntas que foram levantadas. Como tá com bastante corte também, eu não sei se ele falou e a produção cortou as partes em que ele falava sobre isso, não dá para saber. O que nos é apresentado é isso. De fato, esse é o livro mais confiável que existe. Tem que tomar bastante cuidado para não cair numa homonímia e tratar de confiabilidade em sentidos diferentes. Obrigado pela interação. Tudo bem, pastor? Como é que vai, senhora? Vai bem? Vou bem. Senhora? Flaviano, prazer. Então, o que pega na Bíblia é o seguinte: tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obscuro. Essa coisa de que 20 livros foram excluídos parece que pressupõe uma visão da Bíblia de que ela caiu do céu, assim, e aí as pessoas começaram a tirar livros, né, contidos dentro da Bíblia. Não, os livros foram incluídos e alguns não foram incluídos, não é que eles foram excluídos, eles deixaram de ser incluídos. Qual que é o critério para incluir ou excluir livros, né? Existe um critério para isso, não é simplesmente, foi escrito um livro sobre Jesus naquela época, então deve ser incluído, não é assim que funciona. Essa ideia de que, por que o livro X foi excluído? Por que ele deveria ser incluído? Essa é a verdadeira pergunta. Destinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanar. Tanar que foi guardada pelo judeu. O judeu é o povo da palavra. Você veja que a identidade do judeu era no texto. Ele não tinha terra. A terra do judeu foi dada em 1948 na ONU, inclusive presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Foi aí que restabeleceu. Então, esse texto é muito bem guardado pelo judeu. Então, essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Mas eu não tenho agora o arquivo, mas eu tenho dados que provam que esses textos foram excluídos. Quais são esses dados? Qual é o arquivo? Eu tenho que procurar para poder ver, mas eu sei. É muito importante que a senhora traga. E outra coisa. Tem que procurar, mas eu sei. Como a gente vai ter confiabilidade? Porque se você olhar uma Bíblia protestante e uma Bíblia católica, cada palavra ali é tendenciosa para uma coisa. Na verdade, a palavra não tinha que ser uma coisa só. Só que se você analisar as duas Bíblias, tiver essa curiosidade, tem coisas escritas de uma forma que dão tendência para você entender uma coisa e da outra a outra. Não devia ser uma coisa unificada, já que você falou que é do Tanar? Caralho, ela é católica, então. Essa mulher aí é católica. Por que não é? A senhora pode ler nos originais. O Antigo Testamento é escrito em hebraico com algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego. Talvez a senhora esteja falando de traduções. Eu não estou me referindo às traduções. Eu leio, por exemplo, nos originais. A senhora pode ler em hebraico o Antigo Testamento, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego. Basta aprender essas línguas que essa sua preocupação, que é legítima quanto a eventuais erros de tradução, é superada. Os originais existem. Assim, não os originais, mas o que estava nos originais por meio das 5.686 cópias, no caso do Novo Testamento em grego, por meio das inúmeras cópias no hebraico, existe. Basta ler o original. Muito obrigado. O segundo tema é... Que esquisito, né? A gente não sabe qual que é o tempo de fala de cada um e não é cronometrado, mostra só os últimos 5 segundos. E não tem essa informação na descrição. Que estranho. O cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Tá, a primeira tese foi muito mal discutida, né? Foi meio ridículo. Vamos ver isso aí. Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação
a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Se eu ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente e, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido. Eu acho que a afirmação para mim, etc., 3 pontos, não é uma afirmação muito científica. Então, quem preza pela ciência não deveria usar esse tipo de expressão no contexto de discussão. De acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional. A ciência exata? A única ciência exata são as ciências exatas, né? De resto, a ciência não é muito exata. Mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim, que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. Essa premissa é muito esquisita que as pessoas usam hoje em dia. Partem como se fosse um pressuposto, assim, princípio primeiro da razão, né? De que as coisas não podem ter tendências, elas devem ser neutras. Então eu tenho certeza que daqui a pouco vai brotar um monte de macaquinho aqui na live falando assim, não, mas a sua análise está sendo parcial. E de onde você tirou que ela não deveria ser parcial? De onde você tirou que pessoas cristãs, elas não deveriam tender ao cristianismo? Elas não deveriam ser tendenciosas ao cristianismo? Não, você é cristão, você é tendencioso ao cristianismo. Você vê uma pessoa que não é cristã, você tende a querer trazer o cristianismo para ela porque você enxerga como sendo a melhor coisa. Assim como o nosso Alexandre de Moraes, ele é tendencioso em relação à ciência, ele acha que a ciência, sei lá, é a melhor forma de obter conhecimento, e ele é tendencioso, ele faz propaganda da ciência. Então não existe nenhum problema em si mesmo das pessoas serem tendenciosas. O problema é qual é essa tendência. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema, mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã, isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo, faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade, porque a igreja, ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com a criança. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Essa é a grande questão. Ter o filho... Fora esse critério, essa ideia é retrógrada, tá? O que isso significa? Significa que é uma ideia antiga? Tá. E por que ideias antigas são ou melhores ou piores? Então, é uma discussão completamente extrínseca, né? A verdade é tipo assim, você tá usando acidentes das coisas para julgá-las, né?
essa ideia é antiga. Eu rejeito essa ideia porque ela é antiga. E dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. A igreja orienta, porque o valor do ser humano é intrínseco. Isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela. É fato. A postura argumentativa desse pastor não está sendo muito adequada, porque ele, numa discussão, você não debate a partir das suas premissas, dos seus pressupostos, você debate a partir dos pressupostos e das premissas do seu oponente, pelo menos no que concerne ao tema em discussão. Então você não pode argumentar contra um ateu numa discussão, sei lá, sobre a autoridade da Bíblia, uma discussão sobre se é moral ou imoral o aborto. Você não pode partir das escrituras para defender isso, né? Porque essa já é uma premissa que o seu oponente vai discordar. Então a discussão precisa começar num passo anterior. Se ele discorda precisamente da autoridade das escrituras, o que tem que ser debatido é precisamente isso. Primeiro você prova, né, ou tenta convencer, persuadir o seu oponente da autoridade das escrituras e depois você argumenta em função dessa autoridade. Você não pode assumi-la, né, e partir daí. Fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor da situação recorrente. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matar. E essa premissa, né, de que você deve fazer as coisas conforme o seu desejo, essa é uma premissa neutra, não tendenciosa? Não, você está supervalorizando o afeto. E de onde você tirou essa fundamentação? De onde você tirou essa premissa de que as pessoas têm direito a se comportarem conforme os seus desejos? Darmos uma criança É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos, porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Em qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não o Oriente. Isso é mais ou menos, né? Primeiro que eu acho um argumento ruim do pastor isso aí. A autoridade do cristianismo não advém do que ele construiu ao longo da história. Porque senão qual que seria a autoridade do cristianismo na igreja primitiva? Não tinha, porque não havia construído nada ainda. A autoridade do cristianismo, portanto, deve estar em outro lugar. E agora essa ideia de que antes do cristianismo era barbárie, eu como cristão considero que existem elementos bárbaros, sim, em todas as sociedades pré-cristãs. Mas existem elementos bárbaros nas nossas sociedades de hoje em dia também. Então não é verdade isso. Essa afirmação não é verdadeira. Os gregos, por exemplo, eram altamente desenvolvidos. A gente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar força. Os Orientes são... Porque o Oriente, o Islã, está matando as mulheres, está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Ele não deixou muito o adversário dele falar, né? A estruturação, assim, de tempo de fala dos debatedores está muito ruim, né? Tá muito desorganizado. Como é que qual o senhor vai bem? Como é o nome do senhor? Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja, como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como... Olha lá, já brotou o primeiro macaquinho. Victor, ele é extremamente parcial. Se fosse um padre, estaria concordando. Sim, seu jumento. Vai lá ver um dos primeiros vídeos do canal que eu reajo ao padre Paulo Ricardo. Apareceu outros idiotas igual você lá comentando que eu estava negando a fé católica porque eu fiz uma correção ao padre Paulo Ricardo. Ele fala em falácia de 4 termos, eu falo que era uma falácia do... Ele fala do falácia do termo médio, eu falo que era uma falácia dos 4 termos. É um jumento, igual você foi comentar aqui. Um jumento não, né? Uma série de jumentos foram comentar lá que eu estava negando a Igreja Católica porque eu fiz uma correção ao padre. Então não tem jeito, filho. Se você permanecer no seu nível de burrice, você nunca vai compreender o que eu falo. Por isso que eu tenho os meus vídeos aqui, por isso que eu tenho o nosso aulão no dia 2 de junho, que o link tá aqui na descrição, para você se inscrever e aprender lógica de graça. Aproveita essa oportunidade, em vez de ficar macaqueando no chat. A instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média. A gente sabe que a igreja, principalmente
principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. Isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso. Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja algumas vezes não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Eu ia trazer isso para agora, os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou, mas você concorda comigo que você não consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo, no ensinamento de Jesus Cristo? É interessante isso aí, mas você tem que ter razão. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso para alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação. Victor, o terceiro tema pronto, isso aí a gente discutiu também no podcast que eu participei recentemente, que é o do Cauê Santos. Inclusive, convido todos vocês a assistirem depois, em que eu falo da falácia da composição, né, na sua acepção moderna. Então, nessa ideia de que eu vou determinar o que é o cristianismo por meio da somatória de cristãos que eu conheço, ou mesmo de cristãos que existem. Não é assim que... Não é nisso que constitui o cristianismo, né? Não se trata de uma coleção de indivíduos em que você tira qual é a ideologia ou o sistema de ideias cristão com base na média das ideias dos cristãos, ou com base na média das atitudes dos cristãos, que você determina, sei lá, a moralidade cristã. Não, né? O cristianismo, ele é um ideal acima de tudo. Ele é um sistema de ideias ideal, um sistema moral ideal de como o cristão deveria se comportar. E aí a gente mede o grau de cristianismo numa pessoa com base na sua participação ou não desse ideal. Então, nenhum argumento do tipo, a igreja fez X, fez Y, né? Os fiéis fizeram X ou Y. Fulano, que é pastor ou que é padre, sei lá, fez X atrocidade. Não, isso não é o cristianismo. Inclusive, se você medi-lo por meio de regras cristãs, ele não é um verdadeiro cristão, inclusive. Preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. O ateísmo, ele pressupõe várias assertivas que é preciso ter fé. Uma delas, por exemplo, é de que, por algum motivo, as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro, funcionam em São Paulo, funcionam em Londres, funcionam em Natal. Não há nada na ciência que diga que as leis que funcionam aqui funcionam em outro lugar. O outro caso que é preciso ter fé na cosmovisão ateísta é a de que as leis da natureza que funcionam hoje funcionarão amanhã. Não há nada na ciência que nos garanta. Inclusive, tem até um cético chamado David Hume, que escreveu um livro, Uma Inquirição acerca do entendimento humano, que ele diz: o fato do sol nascer todos os dias não nos garante que ele nascerá amanhã. É preciso ter fé na continuidade da ciência. E é preciso ter fé também na existência por acaso da vida. Você veja que a vida, por mais simples que ela possa parecer, ela é extremamente complexa. Nós temos cerca de 100... O Victor não gosta de lógica moderna. Ele tem alergia à evolução da ciência da lógica. Isso é mentira, Petrus. Não é verdade. Claro que não. Já disse diversas vezes que a lógica moderna tem uma série de contribuições, discussões relevantes. O que eu falo é sobre a lógica como uma arte liberal que vai ser integrada na formação intelectual de um indivíduo. Tá? Então, a lógica para a formação intelectual base de um indivíduo, a melhor é a lógica tradicional. É a lógica de sempre. Inclusive, quem assiste a minha academia de lógica, vê lá eu citando contribuições dos modernos, né? E discutindo sobre pontos dos modernos e discordando às vezes também. Então não é que eu não gosto da lógica moderna, não é que se eu pudesse reescrever a história, eu finalizaria a história com o órgão de Aristóteles e não mudaria mais nada. Não é assim que funciona, né? Eu acredito que a lógica evoluiu em muita coisa, só que para a formação intelectual de um indivíduo, o melhor é a lógica tradicional e os métodos tradicionais de se ensinar. Também o fato de que a lógica moderna, assim como quase tudo que é moderno, vem misturado com um monte de porcaria. Hoje mesmo a gente mandou um grupo lá no WhatsApp, né, no nosso grupo de WhatsApp, um áudio lá no grupo do WhatsApp, falando sobre a discussão de se a lógica foi criada ou descoberta, né? E eu falo sobre isso ser uma baboseira, essa discussão, porque é uma coisa, a resposta é muito óbvia, né? E se você quiser saber a resposta, entre lá no nosso grupo. Você tem que se inscrever no aulão de introdução à lógica, que tá aí no chat, no link fixado, e tá na descrição do vídeo também. Você se inscreve lá pro nosso aulão e você vai poder entrar pro nosso grupo. Lá eu mandei esse áudio discutindo justamente esse ponto. De fato, é uma característica dos pensadores modernos, esse misturar um monte de baboseira com doutrinas verdadeiras, muitas vezes. Então não se trata de rechaçar por inteiro a filosofia moderna. Se trata de você estudar
com um devido cuidado, preferencialmente no início com orientação de um mestre, tenha domínio tanto de uma filosofia mais tradicional quanto da filosofia moderna, e com cautela, né? E eu acredito que para isso é necessário ter uma boa autonomia intelectual, e por isso, precisamente, que eu indico a lógica tradicional no começo, para você conseguir adquirir essa autonomia intelectual, precisamente. Aqui na internet, as pessoas estão muito habituadas a julgar os outros pelas aparências, entendeu? Você não pode ser assim. Você tem que tentar entender como que a pessoa pensa. Se você assiste os meus vídeos falando sobre lógica moderna, presta atenção no que eu tô falando, você percebe que eu não tô condenando ela absolutamente em si mesma, né? Eu tô trazendo críticas ali, pontuais, e principalmente as que eu considero relevantes para o meu nicho de pessoas específico, que é um nicho específico. Aqui a gente tem, sobretudo, pessoas que estão iniciando os estudos, né? Eu não produzo conteúdo para pessoas que estudam há 30 anos. Para a maioria das pessoas que estudam há 30 anos, meu conteúdo não vai ser interessante, porque eu não tô falando para elas mesmo. Tô falando para pessoas que estão começando, né? E para essas pessoas, a minha indicação vai ser sempre que não comece pela lógica moderna. Tem trilhões de células. Mas se você pegar um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a ameba, ela não é um organismo simples. Se você pegar só o DNA dessa ameba, o DNA é um alfabeto de 4 letras, não é? A TCG tem informação equivalente a 1000 volumes de uma enciclopédia. Na visão de mundo ateísta, você tem pressupostos que não são racionais para defender essa visão de mundo. É isso que eu quero dizer. A fé do ateísmo é necessária para a manutenção da cosmovisão ateísta. É isso que eu quero dizer. E a fé na visão de mundo cristã, a meu sentir, exige a razão. O meu papel é colocar uma ideia para que nós coloquemos as ideias sobre a mesa, né? Caio, Tassos. O senhor lembra fisicamente Tesla? Eu sempre pareço alguém. Que inclusive é um dos cientistas assim que deveriam ser mais celebrados. Eu também acho incrível. É que você falou que precisa ter mais fé para ser ateu. Eu comecei a ser ateu porque, assim, a minha avó, quando eu era criança, ela me levava para a igreja católica para acender vela e também me levava na Umbanda. Era uma religião freestyle, entendeu? Né? E aí eu não via aquilo se materializando nas nossas vidas de alguma forma. E eu fui crescendo e eu fui começando a questionar aquilo. E eu acabei sendo muito refém do materialismo das coisas. Então, assim, eu acabo me vendo como uma pessoa que realmente não tem fé nas coisas. Eu não tenho fé em coisas. Eu vejo resultados materiais das coisas e é nisso que eu acredito. Você busca as evidências. Exato. Primeiro existe o mandamento. Na primeira epístola de Pedro. Isso é uma coisa interessante. Acho que esse vídeo eu vou gravar hoje, inclusive. É um vídeo em que eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão, essa visão distorcida que as pessoas têm com relação ao conhecimento, né? Eu tenho a nítida percepção de que as pessoas, elas têm muito mais certeza das coisas do que deveriam, inclusive os cristãos, mas também os cientistas ou cientificistas ou adoradores da ciência. Então, você veja que ele fala, eu não tenho fé, eu só acredito nas evidências materiais. De certa forma, ele parece estar contrapondo as duas coisas, como se aderir às evidências materiais não é ter fé. É o oposto, né? Você trabalhar com base em convicções. Nesse vídeo que vai sair, eu vou falar bastante sobre isso. Sobre como muitas vezes a gente acha que a gente pode ter certeza de uma coisa, mas essa não é exatamente a palavra apropriada. Então tem mais fé nas nossas crenças, nas nossas posições do que a gente percebe muitas vezes.